O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos iniciando o mês de setembro e neste mês, conforme já anunciado na procissão, precedida pelos anjinhos, trazendo a palavra de Deus, este mês é o mês dedicado à Sagrada Escritura, à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é importantíssima na nossa vida. É ela quem deve iluminar os nossos passos, as nossas decisões. Se quisermos tomar decisões acertadas na nossa vida, devemos buscar sempre na palavra de Deus a luz, o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus, ela é sempre nova, antiga e nova. É sempre viva e eficaz. A palavra de Deus, embora escrita há tanto tempo, tem livros da Sagrada Escritura escritos séculos antes de Cristo. Outros livros do Novo Testamento escritos após a vinda de Jesus, mas toda ela é sempre nova e atual, porque o que ela nos revela é sempre novo. A cada dia, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos uma mensagem nova, porque não é um escrito qualquer, não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus que nos foi revelada.
O profeta Jeremias, quando ele conheceu a palavra de Deus, ele afirma: quando encontrei a palavra de Deus, eu me alimentei da palavra de Deus. E a palavra de Deus tornou-se para mim não só alimento para sustentar a minha vida, mas tornou-se alegria e delícia eterna para o meu coração. Assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida. Ela deve ser luz para nos iluminar o nosso caminho, nossas decisões. Ela deve ser alimento para nos fortalecer, nos sustentar. Mas a palavra de Deus, ela é e deve ser também alegria para o nosso coração, delícia eterna. Porque a palavra de Deus, ela conforta, ela anima. A palavra de Deus incentiva. A palavra de Deus às vezes adverte, exorta, mas sempre para nos colocar vivendo aquilo que Deus quer de nós. Então vejamos o que a palavra de Deus está nos pedindo hoje nas leituras que nós temos em nossos folhetos. Podem tomar o folheto na mão, no número 6. A primeira leitura é do livro do Deuteronômio. Este livro está entre os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, chamados também de Torá, ou Pentateuco, isto é, os livros da lei. Está lá junto do Gênesis, do livro dos Números, do Êxodo, Levítico. Este livro é importantíssimo também porque ele, como os demais 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, nos trazem os ensinamentos da lei de Deus. E o que diz Moisés, falando em nome de Deus ao povo de Israel e a nós hoje? Está dizendo lá bem no início: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que vos ensinei a cumprir. Noutras passagens, nós vamos ver lá também, neste livro e nos demais primeiros 5 livros da Sagrada Escritura: escuta, ó Israel, Shemai, Israel, isto é, esteja, povo meu, atento sempre para ouvir, para escutar os ensinamentos, as leis que Deus vos transmitiu. E para que nós devemos escutar as leis, os ensinamentos de nosso Deus e Senhor? Continua Moisés: nós devemos escutá-las para cumpri-las, isto é, para viver segundo os ensinamentos destas leis. Se nós nos deixarmos transformar pela palavra de Deus, ela vai fazer com que nós vivamos uma vida nova. E continua o profeta: quem vive animado pela palavra de Deus, quem procura praticar, cumprir os ensinamentos de Deus, este povo, todas estas pessoas vão ter vida, vão viver e vão viver em plenitude. E diz mais ele: e vão entrar na posse da terra prometida. Evidentemente, Moisés está falando para o povo de Israel, que vivia naquela feliz expectativa de sair da escravidão, conduzido por Moisés, até chegar na terra que Deus havia prometido, onde corre o leite e o mel, onde eles iam viver na liberdade de filhos e filhas de Deus. Então, Moisés recorda: se vocês viverem segundo os ensinamentos da palavra de Deus, vocês vão ter vida e vocês vão entrar na terra prometida. Para nós hoje, vocês vão entrar nos céus, porque a terra prometida para nós, a terra da felicidade, é
estar junto de Deus nos céus. Por isso cantamos tão bonito, animados pelo salmista, né? Uma criança tão pequena e que cantou tão forte, tão bonito, o refrão que vocês podem acompanhar no número 7. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso Monte Santo, quem habitará? Quem vai habitar junto de Deus para sempre, nos céus? O Monte Santo é o lugar do encontro com Deus. E o lugar em que nós vamos encontrar definitivamente com Deus é nos céus, para permanecer na sua casa, junto dele. Por isso que Jesus diz também no Evangelho de João: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Mas para nós entrarmos na casa do Senhor e habitarmos para sempre, o Salmo 14, que nós meditamos hoje, nos diz o que devemos fazer. É muito bonito este salmo. Levem e meditem em casa. Quem é que vai entrar na casa do Senhor e habitar com Ele para sempre nos céus? Quem caminha sem pecado, quem pratica a justiça, quem pensa a verdade em seu íntimo, quem não fica caluniando os outros. Diz mais, quem não prejudica o seu irmão. Vejam quantas coisas concretas o Salmo 14 nos apresenta para que nós possamos habitar na casa do Senhor e viver junto dele para sempre. E a segunda leitura da carta de São Tiago também nos fala como nós devemos acolher a palavra de Deus. Diz São Tiago, podem virar o folheto, é o versículo 21, lá bem no início, que diz: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada. É assim que nós devemos receber a palavra de Deus, com humildade, deixando a palavra de Deus penetrar em nossos corações e nos transformar. O exemplo de quem acolhe a palavra de Deus por excelência é Maria, que guardava tudo em seu coração, a mãe de Jesus, e deixou que a palavra de Deus transformasse a sua vida e fizesse dela a primeira discípula, a primeira cristã e a fidelíssima à vontade de Deus. Também nós podemos e devemos acolher, ouvir, escutar atentamente a palavra de Deus e acolhendo-a em nosso coração. E depois diz mais ainda, São Tiago, não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso praticá-la. Noutras palavras, é preciso cumprir o que a palavra de Deus nos pede. E o Evangelho, Jesus está num diálogo com os fariseus e os mestres da lei, e eles, muito conhecedores da lei, pensavam em fazer uma espécie de uma cerca, para que ninguém tocasse na lei, porque a lei era a certeza para ele e até hoje para o povo judeu, de que Deus é um Deus próximo. Até aí tudo bem. Até aqui é muito bonito o que pensavam os mestres da lei. Todavia, eles fizeram um muro tão grande para cercar a palavra de Deus, que depois eles foram construindo uma série de tradições humanas para cercar a lei de Deus, e essas tradições humanas, culturais, foram tomando o lugar da palavra de Deus, a ponto deles pensar que se uma pessoa não seguisse a tradição deles, essa pessoa
jamais poderia ser considerada pura. Razão pela qual eles discutem com Jesus no Evangelho de hoje, quando dizem a Jesus: por que os discípulos seus não lavam as mãos antes de receber os alimentos? Porque o costume do povo judeu, e era um costume bonito até, antes, quando saíam das praças, quando chegavam em casa, antes de tomar um alimento, tinham que lavar as mãos. E na Sagrada Escritura tem outras passagens que mostram que não só as mãos, mas até os pés lavavam, e era sinal de acolhida, sinal de delicadeza. Quando alguém chegava à sua casa, você logo dava uma bacia para a pessoa lavar, não só as mãos, mas também os pés. Porque a realidade era diferente da nossa hoje. Não tinha asfalto naquela época, então era terra, muita poeira. Então tinham esse costume, que é um costume até bonito. Mas Jesus mostra para eles que mais importante do que lavar o copo por fora, ou lavar as mãos, ou nos preocuparmos com aquilo que é exterior, é nos preocuparmos em lavar, em purificar o nosso coração, o nosso interior. Este é o sentido do diálogo de Jesus hoje com os mestres da lei e fariseus. Jesus mostra, é o que sai do coração do ser humano que o torna impuro, e não o que entra. E então Jesus ensina que nós devemos tirar de dentro de nossos corações tudo aquilo que é impuro, que nos impede de viver segundo os ensinamentos dele. E é a sua palavra que vai nos iluminar, que vai nos ajudar para que nós possamos tirar tudo aquilo que nos impede de viver segundo a vontade dele. Então, como ele diz no finalzinho do Evangelho, é de dentro do coração humano que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, tudo aquilo que é mal, toda maldade, toda devassidão, toda inveja, toda calúnia, todo orgulho, tudo aquilo que é corrupção, que é violência, e tudo isso nós devemos tirar de dentro do nosso coração. E como podemos tirar estas coisas más de dentro do nosso coração? Ajudados pela palavra de Deus, que nos mostra o que é a verdade, qual é o caminho, qual é a vida que nós devemos buscar. Então deixemos-nos iluminar pela palavra de Deus, e a palavra de Deus vai nos mostrar o caminho a seguir. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,